Você já se perguntou por que milhares de pessoas ao redor do mundo repetem sequências numéricas como se fossem mantras? Será que esses números possuem realmente uma energia especial? Seriam apenas números ou estariam conectados a algo maior? Talvez você já tenha visto alguém falando sobre o código da prosperidade, o código da cura, o código para proteção espiritual ou até mesmo sequências numéricas usadas em momentos de ansiedade, medo ou tristeza. Nos últimos anos, os chamados códigos sagrados de Agesta se espalharam por diversos países e despertaram a curiosidade de milhares de pessoas que buscam espiritualidade, autoconhecimento e expansão da consciência. Mas afinal, o que realmente são esses códigos? De onde vieram? Quem foi Agesta? E por que tantas pessoas acreditam no poder dessas sequências numéricas? Para responder essas perguntas, precisamos voltar um pouco no tempo. Os códigos sagrados ficaram conhecidos através do trabalho de José Gabriel Uribe, um professor e sensitivo colombiano que adotou o nome espiritual Agesta. Segundo seus relatos, ele começou a receber mensagens espirituais e sequências numéricas através da comunicação com seres de luz. Entre eles, mestres ascensionados, arcanjos, guias espirituais e consciências consideradas de elevada frequência vibracional. Agesta afirmava que esses códigos eram transmitidos como ferramentas energéticas para auxiliar a humanidade neste período de transição espiritual e despertar da consciência. A partir dessas experiências, ele passou a compartilhar centenas de sequências numéricas, cada uma associada a uma finalidade específica: proteção espiritual, prosperidade, equilíbrio emocional, relacionamentos, saúde, perdão, libertação de medos, conexão espiritual, abertura de caminhos e muitas outras áreas da experiência humana. Com o passar do tempo, essas sequências começaram a circular pela internet, grupos espiritualistas, canais de meditação e comunidades holísticas. E então, milhares de pessoas passaram a relatar experiências pessoais após utilizarem os códigos em suas práticas diárias. Mas existe um detalhe nessa história que torna tudo ainda mais intrigante. Dentro da tradição espiritualista dos códigos sagrados, acredita-se que esse conhecimento não seria totalmente novo. Segundo essa visão, esses códigos teriam origem em civilizações muito antigas, como o Egito, a Atlântida e outros povos ligados ao conhecimento esotérico e espiritual da antiguidade. A ideia é que no passado, determinados sons, símbolos e números eram utilizados como ferramentas de conexão energética, como uma espécie de linguagem vibracional. Com o passar dos séculos, muitos desses ensinamentos teriam se perdido, até que, segundo os pesquisadores dessa tradição, essas informações começaram a ser novamente disponibilizadas para a humanidade através da canalização espiritual. É importante lembrar algo muito importante aqui. Essa narrativa faz parte da tradição espiritual ligada aos códigos sagrados. Não existe comprovação científica ou história sobre essa origem, mas ela faz parte da visão compartilhada por muitos praticantes e estudiosos do tema. E então surge uma pergunta muito interessante: como esses códigos funcionariam? Segundo os pesquisadores dessa prática,
Cada número possui uma frequência vibracional específica, e quando uma sequência numérica é repetida com intenção, foco e presença, a pessoa estaria entrando em sintonia com determinada energia. Como se os números funcionassem como uma chave vibracional ou uma frequência de conexão. Talvez você já tenha percebido que diversas tradições espirituais utilizam sons, palavras, mantras, rezas, decretos e afirmações. Os códigos sagrados seguem uma lógica semelhante, mas utilizando números em vez de palavras. E talvez o mais interessante seja justamente isso, porque os números ultrapassam idiomas. Eles podem ser repetidos por pessoas de diferentes culturas, crenças e países. Existe também um aspecto muito curioso dentro dessa prática, o número 45. A orientação transmitida por Agesta era que cada código fosse repetido exatamente 45 vezes, nem 40, nem 50, 45. Segundo a interpretação espiritual, esse número possui uma vibração especial, pois 4 mais 5 resulta em 9, e o número 9, em muitas tradições espiritualistas, representa encerramento de ciclos, sabedoria, transcendência e realização espiritual. Por isso, repetir o código 45 vezes seria uma maneira de fortalecer a sintonia energética da prática. Muitas pessoas utilizam contas, japamalas ou até aplicativos para acompanhar a repetição. Outras preferem apenas fechar os olhos, respirar profundamente e repetir os números de forma intuitiva e meditativa. Mas existe algo que considero ainda mais importante refletirmos juntos. Independentemente da origem dos códigos, independentemente de acreditarmos ou não em sua procedência espiritual, existe um elemento presente em praticamente todas as práticas espirituais do mundo: a intenção, a fé, a concentração, a presença. Quando uma pessoa silencia a mente por alguns minutos, respira profundamente e direciona sua energia para um propósito, algo dentro dela já começa a se transformar. Talvez o verdadeiro poder não esteja apenas nos números, mas também na capacidade humana de focar a consciência, de gerar intenção, de criar presença. Porque, muitas vezes, no meio da correria da vida, esquecemos de conversar com nossa própria alma. E práticas espirituais, sejam elas quais forem, nos convidam justamente para esse reencontro interior. Talvez algumas pessoas sintam resultados profundos com os códigos sagrados, ou talvez não sintam nada, e está tudo bem. Cada ser humano possui sua própria percepção espiritual, sua própria sensibilidade, seu próprio caminho. O mais importante é sempre manter discernimento, equilíbrio e consciência, sem fanatismo, sem medo e sem entregar seu poder pessoal a nenhuma prática externa. A espiritualidade verdadeira expande, ela não aprisiona. E você, já utilizou algum código sagrado? Já teve alguma experiência positiva com eles? Ou talvez esteja conhecendo esse tema pela primeira vez hoje? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Eu adoro conhecer diferentes histórias, percepções e vivências espirituais. E se esse tema despertou sua curiosidade, tenho uma novidade para você. Neste vídeo, conhecemos a história, mas no próximo encontro, vamos viver a experiência.
Vou gravar uma prática guiada com os códigos sagrados, incluindo a repetição das sequências 45 vezes, para que você possa simplesmente ouvir, respirar, relaxar e acompanhar esse momento de forma tranquila e meditativa. Muitas pessoas me dizem que preferem sentir a energia de uma prática do que apenas estudar sobre ela. Talvez você seja uma dessas pessoas. Se for o seu caso, acredito que vai gostar muito do próximo vídeo. Por isso, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Eu sou Elaine Kirtan, também conhecida como Kirtan Sandeep Kaur, e agradeço profundamente por compartilhar esse momento comigo. Se este conteúdo trouxe reflexão, aprendizado ou acolhimento para a sua jornada espiritual, deixe seu comentário e faça parte da nossa comunidade. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Que a luz ilumine seus caminhos, que a sabedoria habite seus pensamentos e que a paz acompanhe seus passos. Até o próximo encontro. Namastê!